Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade nas nossas aulas a respeito de álgebra, hoje nós vamos ver um produto entre polinômios muito comum, que aparece muitas vezes e que acaba nos auxiliando muito nas resoluções de uma série de problemas. Exemplo, vamos supor que eu tenho um terreno. Eu quero fazer a construção de uma casa nesse terreno. É interessante vocês saberem que, por exemplo, a questão dos impostos relativos a uma área construída é relativa à área construída, aquela coberta. Então, suponhamos que eu preciso saber qual que é o imposto que eu preciso pagar. Eu quero escrever uma expressão que representa o imposto da construção que eu faço nesse terreno. Primeiro, eu planejo a construção da casa. Suponhamos que eu planejei a construção da casa desta forma, sendo a casa, a área coberta da casa, uma garagem quadrada e uma área de lazer, piscina, por exemplo. E eu quero calcular o imposto relativo à casa construída, à área construída da casa. Então, para isso, a primeira coisa que eu preciso saber são as dimensões do terreno. Suponhamos que eu conheço a largura do terreno, ok? E o comprimento da garagem. Suponhamos também que a garagem seja quadrada. Conhecendo o comprimento da garagem e o comprimento da área de lazer, eu já tenho todas as medidas necessárias para fazer os respectivos cálculos. Então, quer dizer, eu quero calcular só a área construída, a área representada por esse telhado. Bom, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar alguns outros elementos. Notem que a largura aqui é A e o comprimento, o tamanho, as arestas da garagem é B. Então, eu preciso identificar essas medidas. A pergunta é, qual a área da casa? Tá? Então, para isso, o que eu faço? Eu identifico as medidas. Na parte de baixo, ou mesmo na parte de cima, eu compreendo que o comprimento total é A mais B. Que a largura aqui só da parte construída vai corresponder a A menos B. Por quê? Porque lembrando que a garagem é um quadrado de lado B. Bom, eu quero calcular a área. Então, a área é dada pela seguinte fórmula, lado vezes lado, onde um dos lados é A mais B e o outro lado A menos B. Beleza. Identificado isso, agora eu posso desenvolver essa expressão, certo? Então, a minha área vai ficar A mais B vezes A menos B. Beleza. Aqui eu tenho que fazer a chamada distributiva, ou seja, A que multiplica o polinômio A menos B e B que multiplica o polinômio A menos B. Então, vamos desenvolver isso. Pego minha expressão, então, e faço a distributiva. A que multiplica A menos B, fazendo bem passo a passo. Isso daqui vai ficar A vezes A menos B. Joia. Depois, regrinha de sinal. B, o sinal é positivo, então vai ficar mais B que multiplica A menos B. Beleza. Tendo feito essa passagem, lembrando que isso aqui eu poderia ter feito direto, agora eu distribuo o A para o primeiro parênteses e B para o segundo parênteses. Então fazemos isso. A minha área vai ficar como? A que multiplica A quadrado. A que multiplica menos B, regrinha de sinal, mais com menos, menos AB. Joia. Depois, segundo termo, B mais B, que multiplica A. Regrinha de sinal, mais com mais BA. Beleza. Depois, B que multiplica menos B. Regrinha de sinal, mais com menos, menos B que multiplica B, menos B quadrado. Beleza. Aqui uma observação. Esses termos são algébricos. Então, olha só. AB menos AB e mais AB
são simétricos e são idênticos, tá? Lembra da aula passada? Não importa a ordem. Se eu alterar a ordem, AB e BA é a mesma coisa, ok? Bom, dito isso, então agora eu posso simplificar esses dois termos, certo? Porque menos um termo mais ele mesmo, simplesmente eu posso simplificar, é zero. Então, a minha área vai ficar como? A área é igual a quadrado menos b quadrado. Esse é o primeiro produto notável que nós vamos ver. Chama-se produto notável. Os produtos notáveis que nós vamos estudar são 3. Este, em particular, leva o nome de produto da soma pela diferença. Então, quer dizer, quando eu tenho uma expressão qualquer, que ela me aparece desta forma, eu tenho dois elementos, A e B, em que a operação que está acontecendo é uma multiplicação entre eles, sendo que B, geralmente, tem o sinal inverso. Quando eles têm o sinal inverso, significa dizer que o primeiro termo é uma soma e o segundo uma diferença. Por isso, chama-se produto da soma pela diferença. E como é que nós aplicamos isso? Nós aplicamos isso como sendo isto uma regra. Então, sempre que aparecer para mim A mais B que multiplica A menos B, eu posso desenvolver como sendo A ao quadrado menos B quadrado. Vejamos um exemplo. Eu tenho essa expressão. X mais 5 que multiplica x menos 5. Aplicando a fórmula, a expressão deduzida que nós fizemos agora. Quem é o valor de A? A é x. Quem é o valor de B? B é 5. Então, se eu observando, analisando, olha só, um é a soma, o outro é a diferença, eu posso aplicar o produto da soma pela diferença. Qual que é o resultado disso, então? Isso vai ficar o quadrado de x, x elevado ao quadrado é x, joia. Depois, menos o quadrado de b, b é 5. 5 elevado ao quadrado igual a 25. Beleza? Olha só como é prático. Lembrando que isso aparece muito em várias áreas do conhecimento, principalmente, é claro, as áreas das exatas, como, por exemplo, uma engenharia, uma arquitetura e etc. Bom, esse é o primeiro. Vejamos os outros. O quadrado da soma. Olha só. O quadrado da soma, o próprio nome dele já disse, significa que eu tenho a soma de dois elementos elevados ao quadrado. Então, por exemplo, A mais B elevado ao quadrado. Vamos deduzir a fórmula. Se um número está elevado ao quadrado, significa dizer que ele está multiplicado por ele mesmo. Então, eu posso escrever isso. A mais B que multiplica A mais B. Fazemos a distributiva como fizemos no exemplo anterior. Então, quer dizer, o quadrado da soma será igual a A que multiplica A mais B, mais B que multiplica A mais B. Joia. Fazemos a distributiva desse termo. Então, o nosso quadrado da soma é A que multiplica A quadrado. A que multiplica mais B, então mais A que multiplica mais B, regrinha de sinal, mais A vezes B, AB. Joia. Depois, olha só, A já multiplicou os dois elementos do nosso parênteses. Então, agora vamos para o segundo parênteses. B que multiplica os dois elementos. Mais B que multiplica mais A, regrinha de sinal, mais B que multiplica A, mais BA. Joia. Depois, por último, B que multiplica B. B que multiplica B, mais com mais, mais B que multiplica B, B quadrado. De novo, olha só, eu tenho deixado desta forma propositalmente. Olha só, AB é a mesma coisa, o mesmo elemento, monômio, que BA. Lembrando que a ordem não altera o nosso resultado. Beleza. Então, esses dois termos são iguais. Lembrando da aula passada. Quem não assistiu a aula passada, dê uma olhada no card aqui em cima. Lembrando da aula passada, o que nós fazemos quando nós temos dois monômios semelhantes? Nós podemos somá-los. Então, AB mais BA significa 2
2AB ou 2BA. Tudo bem? Bom, vamos desenvolver isso então. Então, o quadrado da soma será igual a ao quadrado, não tem nenhum termo semelhante, copio. AB mais BA, 2AB ou 2BA, tanto faz, é gosto. Tradicionalmente a gente vê como 2AB, mais B quadrado. Não tem nenhum termo semelhante, copia. Pronto. Este é o chamado produto notável, tá? Do quadrado da soma. Então, quer dizer, é uma fórmula que eu posso aplicar sempre que aparecer uma expressão desta forma. A mais B que multiplica A mais B. Ou A mais B ao quadrado. Vejamos como. Um exemplo. Eu tenho essa expressão y mais 9 elevado ao quadrado. Eu não quero fazer todo esse trabalho da distributiva, eu quero ir direto na fórmula. Então, olha só, eu identifico quem é A, quem é B. Quem é A na fórmula? Y. Quem é B na fórmula? 9. Então, como é que vai ficar? O primeiro termo da nossa produto notável, A ao quadrado, ou seja, Y ao quadrado. Beleza. Mais 2 vezes AB, ou seja, 2 que multiplica A que multiplica B. Então, como é que vai ficar? 2 que multiplica Y, 2Y. Vezes 9, 18. Então, resultado, 18Y. Beleza. Depois, mais B quadrado. B é 9. Então, 9 elevado ao quadrado igual a 81. Pronto. Então, quer dizer que, aplicando essa fórmula, eu consigo chegar nessa expressão de forma mais rápida. E a ideia do vocabulário notável é essa, tá? Que você, por observação, você vê o comportamento da expressão, quer dizer, uma soma elevada ao quadrado, ou seja, o produto de uma soma, igual, é claro, posso aplicar esta regra para chegar a uma solução mais rápida, ok? Bom, se temos o quadrado da soma, temos também o quadrado da diferença, tudo bem? O que é a diferença? É a subtração entre dois números. No caso dos polinômios, nós pensamos que nós temos um termo algébrico. Isso significa dizer que eu tenho um elemento algébrico menos uma constante, menos um número. Vamos deduzir a fórmula. Então, olha só, eu tenho dois elementos, A menos B elevado ao quadrado. Fazendo igual nós fizemos nos exemplos anteriores, como é que vai ficar isso na sua forma decomposta? Vai ficar A menos B que multiplica A menos B. Beleza? Bom, se eu tenho esta expressão, agora eu posso aplicar a distributiva como nós aplicamos anteriormente. Então, o quadrado da diferença vai ficar A que multiplica A menos B, menos B que multiplica A menos B. Beleza. Igualzinho nós fizemos anteriormente. Cuidado com os sinais, tá bom, gente? Porque quando envolve sinais, é um lugar onde as pessoas costumam errar. Até também isso ajuda, o produto notável ajuda a gente a evitar todas essas passagens na distributiva. Bom, então vamos dar sequência. O quadrado da diferença vai ficar como? A que multiplica A quadrado. Beleza. A que multiplica menos B. Regrinha de sinal, menos AB. Beleza. Depois, próximo termo, menos B que multiplica A. Regrinha de sinal, menos BA. Joia. Depois, menos B que multiplica menos B. Regrinha de sinal, mais B vezes B, B quadrado. Joia. Temos, então, agora a expressão já distribuída. Não posso esquecer que AB e BA são o mesmo termo. Eu estou colocando assim, seguindo esta ordem, propositalmente para a gente recordar que se eles são semelhantes, eu posso somá-los ou subtraí-los. Então, como é que vai ficar o nosso resultado? A ao quadrado não tem o semelhante, então simplesmente copio. Menos AB menos BA são semelhantes, então eu posso somar. Somo quem? Somo a parte numérica. Menos aqui é menos 1. No BA, mesma coisa, menos 1. Então, quer dizer, menos 1 com menos 1, o resultado, menos 2, AB.
Depois, b quadrado não tem o semelhante, mais b quadrado. Pronto. Esta é a fórmula para o produto notável do quadrado da diferença. Quem ainda não lembra dessa questão de somar e subtrair termos semelhantes, dê uma olhada no card aqui em cima, tá bom? Bom, agora, depois que eu fiz isso, eu já posso fazer um exemplo. Então, esta é a fórmula que é utilizada quando eu tenho o quadrado da soma, da diferença, perdão, ou eu tenho já na sua forma decomposta. Então, vejamos. Exemplo. Eu tenho esta expressão, x menos 4 elevado ao quadrado. E eu não quero fazer a distributiva, porque é mais trabalhosa. Eu quero aplicar a fórmula. Então, olha só. Quem é A nessa expressão? É x. Quem é B nessa expressão? 4. Então, aplicando a fórmula, x elevado ao quadrado, ou seja, a ao quadrado. Isso vai ficar quanto? X ao quadrado. Depois, seguindo a fórmula, menos 2 que multiplica A, que multiplica B. Então, menos 2 que multiplica X, menos 2x. Beleza. O resultado que multiplica 4. Então, menos 2 que multiplica X menos 2 vezes 4, 8. Então, menos 8x. Joia? Depois, mais B elevado ao quadrado. B é 4. 4 ao quadrado igual a 16. Pronto. Chegamos no resultado aplicando a fórmula do produto notável do quadrado da diferença. Beleza? Bom, agora é o seguinte. Peguem os exercícios que vocês estão desenvolvendo, usando as distributivas. Verifiquem aqueles que é possível aplicar usando produtos notáveis, porque facilita um pouco. Depois, peguem na semana que vem. Nós vamos ter mais exercícios tratando especificamente do quadrado dos produtos notáveis. Desenvolvam eles e comparem as suas resoluções para verificar quais aqueles que vocês trabalharam mais. A intenção do produto notável é diminuir o volume de trabalho e aumentar a eficiência. Beleza? Joia! Bons estudos para vocês!